Bom dia, irmãos, tudo bem? Nós estamos hoje no Sexta Bereana e hoje, como a segunda sexta-feira do mês, nós vamos falar um pouquinho sobre música. Então, eu sou a Keila e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre música sacra. Nós vamos fazer um panorama hoje sobre música sacra. Nossa, sexta-feira de manhã e a gente vendo música sacra. Poxa vida, será que vale a pena? Bom, esse panorama da música sacra, ele conta muito a evolução da música até o que nós temos hoje. E quando a gente fala nisso, a gente fala na música mesmo de cunho religioso, especialmente na nossa igreja, que é uma igreja tradicional, então tem muito a ver. A gente vê toda a evolução, todos os privilégios que nós temos hoje também, como aconteceu, as conquistas que nós tivemos com a reforma, por exemplo, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho isso. E é muito importante a gente conhecer o contexto histórico musical para a gente entender de onde veio, por que veio, como veio, tá bom? Então a gente vai começar vendo o período histórico da Idade Primitiva até a Idade Média. Tem poucos registros de como era a música na igreja primitiva, já que não tinha notação musical. O que é notação musical? Notação musical nada mais é do que a partitura que a gente tem hoje. Então qualquer pessoa que saiba ler uma partitura, tocar um instrumento, é capaz de executar qualquer música que tenha que esteja numa partitura. Antigamente, todos os registros eles eram feitos, ou melhor, não eram feitos, né? Eles eram transmitidos de forma oral. Então a mãe ensinava para o filho, o pai ensinava para o filho, era a tradição passada de maneira oral. Isso incluía a música também. A gente acredita que a música na igreja primitiva, ela tinha muitos resquícios da música grega e também da música judaica. Música judaica por conta de todo o contexto religioso. E a música grega, porque quando a gente fala de igreja primitiva, a gente fala de uma cultura dominada mesmo pela Grécia. Era a cultura grega predominante e isso incluía também a música. Então, a gente imagina algo mais ou menos assim. Agora, uma coisa era certa, fazia-se música. Não tenha dúvidas, na igreja primitiva, Antigo Testamento, tempos bíblicos, sempre foi feita música. E a gente tem alguns textos bíblicos que comprovam isso. Êxodo 15, 20 e 21 diz: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, a música é feita quando o povo atravessou o Mar Vermelho, né? Juízes 5:3 diz: Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei e comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Salmo 33, do 1 ao 3 diz: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe músicas com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. E também no Novo Testamento nós temos algumas menções também à música. Efésios 5,19 diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, mais uma vez, a gente tem a certeza de que música era feita e que Deus se agradava da música.
Então, faz parte disso. A gente tem aqui a música mais antiga que foi possível reproduzir, ela é chamada de Epitáfio de Cicilo. É uma música grega. Então, depois disso, a gente tem um salto no tempo e a gente já sai dessa parte da igreja primitiva para o século VIII. Porque aqui, por relatos históricos, é quando a gente tem uma grande mudança registrada, que é o canto gregoriano, que também pode ser conhecido como canto-chão. Então, aí mudou completamente. A gente tem a Igreja Católica dominando tudo, e aí a gente tem o canto gregoriano, então, passando a fazer parte. E o canto gregoriano já é possível reproduzir com um pouco mais de fidelidade, porque já existiam registros musicais. Não como a partitura que nós conhecemos hoje, mas eles eram conhecidos como neumas. Tá? Então, com isso, é possível reproduzir essa música. O canto gregoriano a gente lembra que era cantado por homens, apenas homens podiam cantar, e homens pertencentes à igreja. Então, tinham que ser sacerdotes, bispos, padres, tá? Só pessoas pertencentes ao clero poderiam executar o canto gregoriano. Ele era feito em latim, tá bom? E no primeiro momento, a característica dele era monofônico, ou seja, todo aquele coro de homens da igreja cantavam em latim exatamente a mesma coisa. E aí o objetivo era que a arquitetura da igreja, que a gente percebe sempre as igrejas católicas, aquelas mais antigas, em forma de cúpula, justamente para facilitar o som. Que o objetivo era que aquele som reverberasse, ou seja, ele bate no teto, desce para que o som expandisse e a igreja toda ficasse repleta daquele som com aqueles homens cantando em latim. Depois, no século IX, teve o surgimento das primeiras polifonias. Então, o que é? Era uma linha muito parecida com a primeira, só que agora você começou a dividir essas vozes e elas passaram a ter, então, várias linhas melódicas. Tá? E no século XI teve o aprimoramento disso. E assim ele ia acrescentando mais vozes em tempos diferentes e fazendo com que a música ficasse mais complexa. No século XII, a gente teve o surgimento da Escola de Notre Dame, que conseguiu deixar essas composições ainda mais complexas. E no século XIV, a gente tem o auge de tudo isso. A gente lembra então que a música ela era extremamente sofisticada. Pensa bem o que é você, sendo do povo, chega para uma missa e você vai ouvir essa música, que muitas vezes você tem dificuldade até de entender o que está sendo dito. E aí quando você tenta entender, tá em latim. Então, bem fácil, né? A música ela era totalmente inacessível à comunidade. Então, ou você tinha que ser do clero, pertencente à igreja, para que você tivesse uma formação musical, conhecimento musical e acesso à música, ou você tinha que ser da nobreza. Tanto que instrumentos musicais eram contados como riquezas de um rei. Então, o rei tinha tantos violinos, tantas flautas, tantos alaúdes. Eram bens, eram coisas que denotavam quão rico ele era. Então, a gente vê que cada vez mais a música está distante. Mas, quando a gente pensa nos termos bíblicos, em momento nenhum era esse o objetivo da música, né? Cantem uma nova canção, toquem com habilidade, mas sempre o povo, né? Cantem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, não ouçam outros cantando. Então, você vê que tem uma disparidade entre o que era
falado na Bíblia ou que estava sendo executado? Aí nós tivemos a Reforma, então, no século XVI. E aí a gente passa a ter a música na língua vernácula, ou seja, a música era na língua do povo. Se a gente está no Brasil, a música vai ser em português. Então, naquela época, igreja na França, música em francês. Igreja na Alemanha, música em alemão. Então, o latim já não era mais a língua predominante para a música na igreja. Por quê? Qual que era o objetivo disso? O objetivo era que o povo fosse capaz de entender o que estava sendo cantado e o que eles estavam cantando. A música passou a ser ativa. Então o povo voltou a cantar. Não eram só mais aqueles pertencentes à igreja que executavam a música. Pelo contrário, a música ela tinha que ser cantada pelo povo, por aqueles cristãos, por aqueles que acreditavam naquilo. Como acontecia no Antigo Testamento, como acontecia na igreja primitiva, como a gente viu em toda a base bíblica que a gente tem. Nunca foi preconizado que só pastores, só bispos, só... Não, a igreja deve cantar. Então, com a reforma, a gente retoma isso, para que toda a igreja pudesse cantar. Então, as pessoas elas não poderiam apenas estar presentes nos cultos, mas seus pedidos deveriam ressoar de seus próprios lábios por meio de música. Músicas essas que deveriam transmitir arrependimento, contrição, fé e louvor. Então, o culto ele não é simplesmente para você ouvir o louvor, mas para você participar do louvor. E essa foi uma das principais conquistas que a gente teve. Então, olha a diferença. É a minha língua, é aquilo que eu sei, é aquilo que eu acredito, que eu tô cantando. Então a música, depois da reforma, que é uma característica que as igrejas tradicionais, mesmo aquelas que não são provenientes, não é uma igreja reformada, mas impactou em toda a história da igreja que a gente tem atualmente. Ela passou a ter essas características, ela ficou mais simples de ser cantada e de ser executada também, com melodias cantáveis, que são aquelas melodias que a gente chama de congregacionais, que são confortáveis para a igreja toda, e na língua comum do povo. Então, agora você sabe, você é capaz de cantar, você entende o que está sendo cantado. E isso torna mais fácil a assimilação de conceitos teológicos. A gente entende a música também como uma forma de disseminar teologia, de disseminar conceitos. Você canta aquilo que você acredita. Lutero ele fala que o tipo de hino que uma congregação canta determina o tipo de teologia e espiritualidade dessas pessoas. Então a música não é simplesmente porque eu gosto, porque ela é bonita, porque ela me faz chorar, não. Eu canto aquilo que eu acredito. Eu canto aquilo que se prega na igreja. Então a mensagem e a música, elas andam juntas. Não tem isso, a igreja canta aquilo que fica bonitinho, que é fofinho, e a mensagem o pastor dá o que está na Bíblia. Não, a igreja precisa cantar teologia. Você precisa entender o que está sendo cantado, porque tudo isso faz parte do culto, e o nosso culto ele é racional. Então, um exemplo que a gente tem é o hino de número 6, que traz conceitos teológicos muito importantes, fundamentais pra gente, e é cantado de forma leve, gostosa, congregacional. O hino 6 ele começa: ao nosso Pai do céu, tributo a lábio meu. Então o que ele fala? Ele fala do Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. Segunda estrofe do hino começa: louvemos ao Senhor, o Santo Redentor. Quem é o Santo Redentor? Jesus. Então ele fala do Filho na segunda estrofe. Terceira estrofe do hino 6 começa: Espírito de Deus mandado por Jesus, louvor a ti. De quem ele está falando? Terceira pessoa, Espírito Santo. E aí a quarta estrofe, ela corrobora tudo que foi cantado anteriormente. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus. Aquele Deus que eu já falei, que era Pai, que é Filho, que é Espírito. Então eu estou cantando isso na minha língua, junto com outros irmãos que acreditam nessa mesma coisa. Olha que privilégio. Então eu estou cantando teologia.
Eu estou cantando aquilo que a minha igreja prega, que a minha igreja acredita e que eu, junto com outros irmãos, acreditamos. Estamos professando essas verdades juntos. Isso é muito importante. Isso acho que é o mais gostoso do canto congregacional. É você saber que você, junto com outras pessoas, têm a mesma fé, estão proferindo as mesmas verdades. Proferindo o que vocês acreditam, o que vocês confiam, ou melhor, que nós, né? Acreditamos, confiamos. É essa a função do canto congregacional, é tornar a igreja uma só voz, proferindo teologia, adoração, súplica, louvor. É essa a função. E aí a gente vê então o privilégio do canto congregacional. Que privilégio poder cantar com os nossos irmãos aquilo que nós acreditamos. E acho que agora a gente consegue valorizar um pouco mais esse privilégio, porque se você voltar a sua mente aí a um ano e meio atrás, a gente vai lembrar que a gente perdeu esse privilégio, né? Por conta da pandemia, nós não tivemos por alguns meses os cultos presenciais, né? E aí a gente não teve isso. E é muito diferente você cantar na sua casa e você cantar na igreja. É muito diferente você estar junto com irmãos que professam aquela mesma fé e que cantam a plenos pulmões a mesma coisa que você acredita e você cantar isso sozinho. Então a gente vê o privilégio e a importância do canto congregacional, da igreja cantar essas verdades. E como isso tinha sido tirado, por exemplo, na Idade Média, e como é importante a gente, como povo, como quem acredita em Deus, cantar aquilo que a gente acredita. Sabe, que as nossas súplicas, de fato, elas possam ressoar, a nossa adoração possa ressoar também por meio de música. Outro ponto bastante importante também que a gente pode reforçar é a importância de entender o que é cantado. Afinal, a gente faz parte de um culto racional. Não adianta eu ter uma melodia maravilhosa que não fala de nada. A letra é importante, então, lógico, a música deve ser bem executada, porque é o que diz Salmo 133:3, né? Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-la. Então, Deus quer, de fato, capricho, excelência, habilidade naquilo, mas que você também entenda aquilo que está sendo cantado, o que está sendo feito. Ah, nossa, eu não entendo determinado termo do hino, determinada letra. Procura, porque você precisa entender o que você está cantando. E o último aspecto que a gente lembra é que nós somos chamados a louvar ao Senhor. Não é uma opção, hoje eu não sei se eu quero cantar junto com a igreja ou não sei se eu tô bem. Não, nós somos chamados a isso, nós somos convocados ao louvor. Salmo 150 diz: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida louve ao Senhor. Aleluia! Então, você também é chamado a louvar ao Senhor. Amém? Se você é da Bereana, eu te vejo domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas. Tá bom? Não ou às 18 horas. Não escolha um dos cultos. Você é convocado a estar nos dois cultos. Às 9h30 e às 18 horas. Se você não congrega em nenhuma igreja e quer vir cultuar conosco, também é nosso convidado domingo às 9h30 e às 18 horas. Tá bom? E para terminar nosso Sexta Bereana, não posso deixar de convidar você a ouvir também um canto congregacional, louvar o Senhor com isso também. Boa sexta, até domingo, irmãos. Deus abençoe.